nós vamos começar o nosso estudo de hoje continuando o tema que nós tratamos no nosso encontro anterior, o livro Obras Póstumas, Caráter e Consequências Religiosas das Manifestações Espíritas. Nós estamos no item número 26, falando sobre a emancipação da alma. Esse tema ele é bastante interessante, e o fato dele estar presente nesse capítulo, Caráter e Consequências Religiosas das Manifestações Espíritas, traz para nós uma grande revolução, né, no nosso modo de pensar, exatamente porque a ideia que se tem de milagres, principalmente nessa relação que nós encarnados temos com o mundo espiritual, com os desencarnados, começa a sair desse campo mais dogmático, desse campo mais fantasioso, e começa então a entrar no campo mais racional. E aquele livro que nós estudamos algumas partes, A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, que a gente já conversou sobre ele aqui algumas vezes, eu trouxe para vocês várias situações em que pessoas, principalmente vinculadas à Igreja Católica, tiveram essas experiências de emancipação, de bilocação, de pressentimentos, de dons de profecia, né? E tudo isso vinculado diretamente a essa questão da emancipação. Então, se na Igreja se entende como algo miraculoso, na doutrina espírita nós vemos como algo absolutamente natural. E são muitas as pessoas que vivem essas experiências, algumas vezes contra a sua vontade, algumas vezes sem conhecer absolutamente nada do que se passa, né, provocando algumas vezes temor, preocupação, receio e tudo mais. Mas então a gente começa a ter uma compreensão maior, entendendo que o espírito é esse elemento que tem uma série de atributos, condições de realizar de participar de diversos fenômenos, e que a partir desse entendimento nós começamos a lidar de uma forma muito mais natural. Então a ideia de santificação, principalmente de canonização, que é trazido pela Igreja, nós agora já passamos a entender não mais pelos fenômenos mediúnicos que essas pessoas são capazes de produzir, mas essa santificação no sentido da elevação espiritual, da bondade, do amor. Isso sim agora começa a fazer diferença. Nós temos aqui então no item 26, que nós chegamos a fazer uma pequena leitura no nosso estudo anterior, e agora a gente volta só para fazer uma recapitulação dessa primeira parte do 26, né, que nós acabamos interrompendo no meio, que diz assim para nós: esse desligamento pode igualmente produzir-se em diversos graus, né, o desligamento do perispírito, do corpo físico, oferecendo ao espírito então, como a gente viu, experiências provocados, por exemplo, ou pelo sonambulismo natural, ou pelo sonambulismo magnético, quando ele é provocado, os estados de catalepsia, de letargia que nós vimos, né? E aí então mostra fala sobre a lucidez, fala sobre a visão, a distância, fala sobre a inércia do corpo, que parece sem vida algumas vezes nessas experiências e tudo mais. E continua aqui para nós: esse desligamento pode igualmente produzir-se em diversos graus no estado de vigília, mas então o corpo não goza nunca completamente de sua atividade normal. Há sempre uma certa absorção, um desligamento mais ou menos completo das coisas terrestres. O corpo não dorme, caminha, age, mas os olhos olham sem ver. Compreende-se que a alma está longe. Nesse trecho, eu cheguei a trazer para vocês aqui uma situação, né, de uma pessoa que viveu essa experiência durante o seu dia de trabalho. Né? Quem relatou isso foi, se não me engano, Ernesto Bozano, e ele comentava que uma pessoa estudava, né, era um médico, e ele relatava que estudava com os amigos sobre tratados de medicina. Aí então ele ficou durante 3 minutos com o corpo paralisado, mas ele viu o que acontecia, ele estava consciente naquele momento, e aí então ele viu o corpo, né, se distanciando dele, ou melhor, ele se distanciando do seu corpo físico,
e aí então observando os colegas na sala. Então ele viveu essa experiência na sua juventude. E esse relato foi interessante, porque mostra exatamente aquilo que foi tratado agora. Ele estava sentado, sentado à mesa junto com os colegas, os livros abertos, todos eles estudando, conversando, e ele se via naquele estado, né, de olhando para o nada, que a gente algumas vezes já se pegou fazendo isso, principalmente quando a gente deixa a nossa mente viajar por alguns instantes, né, pensando em alguma coisa, em algum lugar, e coisa e tal, e isso acontece durante o estado de vigília, ou seja, enquanto a pessoa está acordada também, porque muitos relatos vêm, principalmente quando as pessoas dormem, o que é mais comum, né? Então, tanto é assim que os espíritos nos orientam que durante o sonho, muitas das lembranças, ainda que fragmentadas, que nós trazemos no momento em que nós acordamos, não são imagens fantasiosas, mas são experiências vividas durante aquele período em que nós dormimos. Então isso acontece com mais frequência devido ao relaxamento do corpo. Agora, para aquelas pessoas que têm maior facilidade, mesmo durante o estado de vigília, isso pode acontecer, até mesmo contra a sua vontade. E são vários os relatos. Eu me lembro de um caso de um rapaz que esteve aqui na sala, e ele me chamou depois do estudo para conversar, para poder relatar aquilo que ele viveu. E ele disse que sentiu isso pilotando uma moto. Então, quando ele despertou, quando ele se deu por ele mesmo, a moto estava encostada já na rua, e depois ele não sabia o que aconteceu, porque ele estava pilotando. Quando ele se deu conta, a moto estava parada. Então, esse processo de emancipação, porque ele se via à distância, se via conversando com outra pessoa durante o momento em que ele executava aquela atividade. Então, isso acontece e deixa a pessoa apavorada, porque ela não faz ideia do que possa ser aquilo, né? Mas, de fato, acontece também. Um outro relato que nós tivemos, né, de pessoas que, durante as suas atividades domésticas, atividades comuns, também vivem experiências dessa mesma natureza. E aí, então, só que nesse caso a pessoa normalmente ela fica parada naquela condição de meio que meio zumbi, vamos dizer assim, parada, sem fazer nada, assim, simplesmente, e quem está por perto estranha, porque vê a pessoa parada daquele jeito, imagina que ela está com o pensamento viajando, né? Na verdade não é apenas o pensamento, é ela própria que se distancia. Então por isso essa absorção, ou seja, se desliga completamente daquilo que está acontecendo à sua volta. E continua, como no sonambulismo, ela vê as coisas ausentes, tem percepções e sensações que nos são desconhecidas. Às vezes tem a presciência de certos acontecimentos futuros pela ligação que reconhece com as coisas presentes. Ao penetrar no mundo invisível, vê os espíritos com os quais pode entreter-se e do qual pode transmitir-nos o pensamento. Então aqui nós temos várias situações. A primeira, como no sonambulismo, já falei para vocês, né, lembra que eu citei Edgar Cayce, que ele provocava, né, uma autoindução, ele fazia uma autoindução e entrava no estado sonambúlico natural, e aí então ele era capaz de não apenas ter a segunda vista, mas também prever acontecimentos do futuro. Então ele era chamado, né, o novo Nostradamus, o profeta adormecido, era o título que ele recebia naquela época. Então, só que nesse caso das pessoas que têm essa facilidade de emancipação, não vivem um sonambulismo, esse estado de transe, vamos dizer assim. Mas na verdade ele quase que fica meio que adormecido, mas na verdade ele está desperto, e aí então ele consegue ver as coisas que estão ausentes. Ou seja, ele se distanciando do seu corpo físico e algumas vezes até mesmo se distanciando do ambiente onde ele se encontra, ele é capaz de relatar o que acontece fora dali. E até mesmo acontecimentos distantes também. Aquele caso da bicorporeidade, da bilocação ou bicorporeidade, como a gente já estudou, são aqueles casos de pessoas que conseguem se emancipar, mas muito mais do que emancipar, ela consegue se materializar também naquele mesmo local onde ela se encontra. Eu poderia dizer assim, olha, eu acabei de ver alguma coisa acontecendo numa escola. E nisso tudo depois eu volto e conto. Dependendo da minha condição, eu não apenas vou até aquela escola, como as pessoas me veem naquela escola. E aí, então já é um outro caso de materialização e, obviamente, dependendo também de pessoas que estejam próximas, que facilitem a sua materialização com a doação de ectoplasma. Então, essa é uma das características da emancipação, perceber coisas que estão ausentes. E aqui ainda, tem percepções e sensações que nos são desconhecidas. Aí
são os tantos e tantos relatos que a gente já ouviu. As percepções, né? Tem uma percepção diferente do ambiente. Muitas vezes tem uma facilidade de captar quais são as vibrações daquele local, pelo fato de estar mais sensível. Sensações, né? De, por exemplo, dos sentidos, da visão, da audição. Então tudo isso ele tem essa facilidade pelo fato de estar fora do seu corpo físico, que é um elemento bastante limitador para essas percepções. Às vezes tem presciência de certos acontecimentos. Presciência, a gente lembra sempre que é o conhecimento antecipado de alguma coisa, né, de algum fato, pela ligação que reconhece com as coisas do presente. Nesse caso, é o indivíduo que, quando ele começa com a emancipação, ter uma certa facilidade para analisar os eventos que estão se desenrolando naquele momento à sua frente, ele consegue então projetar para um futuro próximo, um futuro um pouco distante, algo que o resultado daqueles fatos. Então ele pode, durante uma cochilada, estando acordado, ele acorda assim no sobressalto e diz: olha, eu acho que alguma coisa vai acontecer naquele local, e a coisa acontece. Isso porque ele consegue analisar, avaliar os elementos que estão ali presentes e juntando aquelas pecinhas que nós não somos capazes de fazer no estado natural. Isso porque somente aquilo que nós vemos, mas fora daquilo que nós vemos, nós temos também os elementos do mundo espiritual que se tornam perceptíveis para esse indivíduo que vive essa emancipação. E também aqui, para finalizar esse parágrafo, ao penetrar no mundo invisível, vê os espíritos com os quais pode entreter-se e do qual pode transmitir-nos o pensamento. Aqui a gente lembra que não é o caso da vidência, quando o espírito entra em sintonia com o encarnado, com o médium, e o médium percebe a sua presença. Nesse caso é através da emancipação. Eu saio do corpo físico, fico aqui ao lado e eu consigo então ver os espíritos que estão à minha volta pela visão espiritual, ou pela percepção espiritual. E nesses casos eu posso, inclusive, relatar depois, trazendo algumas mensagens, algumas informações transmitidas pelos espíritos através do pensamento. E naturalmente a gente lembra que quando se fala em emancipação, a gente não fala apenas de eventos nobres, eventos agradáveis. Algumas vezes essa emancipação coloca esse médium, esse indivíduo, numa situação bastante constrangedora, em contato com o mundo espiritual inferior. Algumas vezes nessa emancipação, que pode ser provocada muitas vezes por um obsessor, tendo conhecimento da sua facilidade, tendo conhecimento dessa sua habilidade anímica, vamos dizer assim. Então, através dessa influência, ele se destaca, vai para o mundo espiritual, na sua consciência tem essa percepção, e ele começa então a sofrer todas as influências. E daí então pessoas que acordam com terrores durante a noite, pessoas que acordam de pequenas cochiladas, de pequenos estados de relaxamento, ou então mesmo desperto, fazendo alguma atividade, sofre um terror, e aí então ele não consegue entender o que aconteceu porque ele estava acordado, as pessoas estranham à sua volta. Então são relatos assim que muitas vezes olham e naturalmente levam essa ideia para a loucura, porque essa pessoa está louca, porque eu não sei o que está acontecendo, porque ela está passando por um problema e coisa e tal, e na verdade ele é um médium, só que essa sua mediunidade, ou esse elemento anímico que ela vivencia da emancipação, acaba gerando para ela esse sofrimento. Então, quer dizer, só quem vive isso sabe exatamente como é. E algumas vezes também se torna indiferente. É aquela situação que o indivíduo que eu comentei para vocês, né, quando alguém acorda assustado com a sensação de que está caindo, né, normalmente isso se dá pelo fato do espírito ter se emancipado, e na hora do seu retorno o indivíduo sente, né, o espírito descendo, né, do ambiente onde ele se encontrava, e aí então ele acorda assustado. Então isso pode acontecer também. Ou algumas pessoas estão... Imagina alguém depois do almoço. Pois é, imagina alguém, né, depois do almoço, dá aquela parada assim na cadeira, acorda, aí ele começa a se emancipar e de repente ele percebe que está se emancipando, porque a emancipação também dá a ele uma condição de consciência do que está acontecendo. Aí então ele se vê levantando, acorda assustado, de repente ele quase pula da cadeira. As pessoas: você está louco? Ele falou: não, tive um sonho, achei que estava caindo. Na verdade ele estava bem encostado, bem certinho, e vamos dizer assim, entre aspas, era o espírito dele que estava caindo de volta.
e ele acha que era ele que estava caindo da cadeira e na verdade não era, né? Então imagina as experiências, né? Essa sensação, essa ideia também de voar, Sandra, também é bem interessante. Alguns relatos também são levados para esse lado. Eu tive a sensação de que estava voando e de repente ele estava mesmo. Isso não é apenas uma ideia da fantasia, né? E o pior, né? Quando se fala sobre essa ideia de voar, quando o Kardec disse para nós aqui na linha anterior que tem percepções e sensações que nos são desconhecidas, imagina a sensação de que está voando. Seja durante o sono, seja durante esse momento de vigília, né? Cindizinha colocou, né, quando a gente dorme no sofá da sala e acorda com a sensação de queda. Pode ser essa sensação, Cindizinha, tá? É difícil a gente dizer exatamente assim, olha, tudo isso, todo mundo que vive essa experiência, com certeza é esse fato. Então, na verdade, a gente lembra sempre que há necessidade de analisar várias e várias situações. Então, de repente, aconteceu isso hoje, aconteceu isso na semana que vem, o ano passado aconteceu várias vezes e tal. Então, a gente vai analisando, né, todas as vezes que isso vai acontecendo e percebendo que isso se torna uma rotina, né? Ou, às vezes, o sofá é curto. Vai saber, né? Alguém começa a virar e tudo mais, né? Aqui é a cachorrinha de casa, às vezes ela está dormindo no sofá e de repente ela acorda caindo. E na verdade ela estava caindo, porque ela se mexe demais na cama, né, coitada. E a dona de mim colocou, desde criança sempre voei. Antes era horizontal, hoje eu consigo sair do chão e voar na vertical, né? É uma sensação também. Então, analisando a frequência com que acontece esse tipo de experiência, de fato pode ser. Então, como eu falei para vocês, não dá para você ir num lugar e dizer assim, olha, infelizmente você tem essa emancipação, como se fosse uma marca corporal, uma marca física. É tudo que acontece com relação às experiências mediúnicas ou às experiências anímicas, há a necessidade de analisar, né, a frequência com que isso acontece, os sintomas que provocam essas sensações. Aquele caso que eu falei para vocês de paralisia noturna também é um caso que sugere a emancipação. Então, na verdade, são sugestões. E a gente vai analisando e chegando a essas conclusões. Se você vai ao médico e esse médico não tem esse conhecimento sobre essas experiências espirituais, e você fala que está com essas impressões, ele vai dizer que isso é uma vertigem que você teve. Assim como nós falamos, por exemplo, sobre experiências de quase morte, que eu já comentei com vocês outras vezes. Certa vez eu me lembro de um debate que teve na televisão, mais ou menos igual aquele pinga-fogo que eu contei para vocês. Era um rapaz que vivia essa experiência de quase morte e ele estava sendo entrevistado por um médico, por um espiritualista, um psicólogo que era ateu, né? E é muito interessante porque quando ele falou assim, olha, houve uma fase da minha vida em que eu vivia na rua, usava drogas e tal, aí depois eu saí das drogas, comecei a ter uma vida saudável e tudo mais, e aí então eu comecei a ter essa sensação, porque aí eu sofri um acidente e o acidente me levou a um estado de inconsciência e eu percebi isso tudo, né? Aquilo que acontece no mundo espiritual, de ver aquele túnel de luz, de ter contato com pessoas, uma sensação muito agradável. Aí então alguns que tinham esse conhecimento espiritual levaram em consideração a possibilidade da emancipação espiritual, enquanto que esse psicólogo que era materialista, né, dizia assim, que na verdade foram as drogas que você usou que provocou lesões no seu cérebro. Então, ainda hoje, essa questão da emancipação da alma, das experiências espirituais, podem gerar muita polêmica. Exatamente pelo fato da ciência não ter como explorar isso de um modo mais profundo, de um modo mais correto, né? O Brás colocou, trabalhava em uma mesa mediúnica, presenciei um crime umas 2 horas antes de acontecer. Vi o local, narrei para a turma e logo aconteceu. Foi a experiência única desse tipo, né? E imagino que deve ser uma experiência bastante intensa também, né, Brás? Exoticlulo colocou para nós, né? Eu de repente apago, né, porém me vejo falando, vejo tudo que acontece, mas não consigo falar. É mais ou menos uma experiência como essa, né? Aquele apagão assim, mas a gente começa a ter uma consciência diferente, uma percepção diferente. Isso pode ser um elemento, né, uma experiência vivida da emancipação. Então, na verdade, ela não dá para a gente pegar simplesmente assim um catálogo, uma apostila e um manual e começar a dizer assim, olha, eu tenho isso. Se a gente começar a fazer uma análise das experiências que são relatadas, seria assim uma relação interminável.
Porque cada um tem uma percepção diferente, porque vai depender do grau de emancipação que essa pessoa tem, do conhecimento que ela tem, do tipo de sintonia que ela estabelece com o mundo espiritual, combinação de outros elementos mediúnicos ou anímicos que ela pode ter. Então isso vai ficar muito relativo, depende de pessoa para pessoa. Mas o básico, né, são aquelas sensações mais comuns que a gente tem. Pois é, né, Brás? Promoção do dia. E continua para nós aqui. O esquecimento do passado segue, muito geralmente, ao retorno ao estado normal, mas algumas vezes conserva-se dele uma lembrança mais ou menos vaga, como se fosse a de um sonho. Isso aqui é interessante. Algumas pessoas que vivem essa experiência de emancipação não apenas têm contato com o mundo espiritual, mas o fato de suas consciências se expandirem mais faz com que algumas vezes elas acessem os seus próprios arquivos mentais lembrando de experiências do passado. E aí então, isso no estado de espírito, ele pode se lembrar. Lembra de um local, lembra de uma experiência, lembra de pessoas, de existências anteriores. Mas no momento em que ele retorna ao corpo físico, o seu cérebro, como a gente sabe, né, que é muito limitado, acaba depois apagando, anulando muitas dessas imagens que ele percebeu quando no estado de emancipação. Só que algumas vezes guarda alguns fragmentos. E então ele pensa assim, nossa, sonhei com uma pessoa, sonhei com um lugar, eu vi alguma coisa. Então ele começa a fazer relatos da sua vida, mas o esquecimento ele acaba sendo realmente algo que o afeta de alguma forma, né? A memória espiritual é muito expandida e a matéria anula tudo, né? Exatamente como acontece. No item número 27, então como falou para nós aqui, né, conserva-se dele uma lembrança mais ou menos vaga, como se fosse a de um sonho. Então esse deve ser uma experiência bem interessante também de viver isso. Número 27. A emancipação da alma amortece às vezes as sensações físicas, ao ponto de produzir uma verdadeira insensibilidade que, nos momentos de exaltação, pode fazer suportar com indiferença as mais vivas dores. Essa é uma questão interessante, né? Inclusive pessoas que vivem, que experimentam, por exemplo, terapêuticas hipnóticas, né? Terapias de hipnose. Como eu falei para vocês, alguns dentistas do Brasil, nos Estados Unidos e em outros locais, faziam experiências de colocar o paciente no estado de hipnose para que pudesse anular a sensibilidade. Então ele fazia o tratamento não com anestesia, mas com a hipnose. Mas como é um tema bastante polêmico, aqueles que fazem esse tipo de tratamento acabam sendo questionados e tudo mais. E até mesmo os pacientes, né? Será que não vai doer mesmo? Será que vai? Será que não vai? Então isso também acaba acontecendo. Mas aqui nessas pessoas que vivem essa experiência de emancipação, também experimentam isso. Então, no caso das experiências que são feitas, são agulhas. Né? Eu me lembro de um paciente de uma reportagem que eu vi certa vez, de um paciente que foi induzido no estado hipnótico, e aí então pegaram nessa pele que tem entre o indicador e o dedão, nessa pele que tem na nossa mão, foi atravessada por uma agulha. Literalmente atravessou. E ele não sentiu absolutamente nada. Na verdade é como se ele não estivesse, como se ele estivesse completamente inconsciente. E na verdade ele estava naquele estado de emancipação. E como Kardec explica para nós aqui, esta hipersensibilidade provém da separação do perispírito, agente de transmissão das sensações corporais. O espírito ausente não se ressente dos ferimentos do corpo, né? A Fraterna perguntou, o corpo entorpece? O entorpecimento, na verdade, o estado de torpor é um estado de confusão, né? Então, na verdade, não significa necessariamente que ele esteja inconsciente. A gente vê isso muito em hospital. O paciente está torporoso, então ele começa a ficar desorientado, ele começa a ficar meio confuso com relação ao que está acontecendo com ele. Então o torpor não é inconsciência. Então, na verdade, o corpo ele não entorpece, ele fica, na verdade, adormecido. Exatamente porque esse adormecimento se dá pela separação do perispírito. Mas como eu falei para vocês, alguns conseguem se submeter a certas experiências de autoindução para poder levar a esse estado de emancipação, mas é difícil você chegar para uma pessoa que vive isso de súbito
de repente em casa, no trabalho, dormindo. Isso acontece sem a vontade dela, ela não é capaz de fazer isso, de se autoinduzir. Já outros sim, né? Para quem faz, por exemplo, esse trabalho esse uso da técnica de projeciologia, você se coloca naquela condição de relaxamento, você induz a sua emancipação e você faz aquilo que se chama de emancipação, desdobramento, viagem astral. São vários nomes dados para a mesma experiência. Cada escola dá ali um nome que acha mais interessante. Então essa viagem astral, o que significa isso? Ao pé da letra, é o espírito viajar para o astral, quer dizer, fora daquilo que é material. Então, nesses casos, para essas pessoas que têm conhecimento dessa técnica, é capaz de se autoinduzir. Agora, para a maioria que vive isso, não só não vive, como não quer viver, porque isso é acaba sendo muito assustador. O Braz lembrou da técnica também de anular essa dor, que é um estado de auto-hipnose, né, que ele se induz a isso, e aí, então ele consegue anular a sua dor. A Fraterna colocou, eu tive memória, né, da minha cesárea. O que pode ser? Algumas vezes pela sua, na sua emancipação, naturalmente que a gente faz especulação sobre esse assunto, né? Mas durante a emancipação o espírito tem ali uma facilidade muito grande para rever as lembranças do passado, tanto dessa encarnação como da anterior. E aí então, né, naquele processo de regressão de memória, algumas vezes ela se dá de modo espontâneo durante esse processo de emancipação. Algumas vezes a pessoa precisa ser induzida nesse estado alterado de consciência, que é no caso da hipnose, e depois ser guiada, né, normalmente isso acontece com os terapeutas, ser guiado durante ali fases da sua vida, que foi exatamente ali, né, o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, se eu não me engano. Ele escreveu esse livro porque ele percebeu que, através de um acidente terapêutico que ele fazia com uma paciente, ele percebeu em vidas anteriores. Como isso se dava? Era uma paciente que estava sempre fazendo tratamento com ele, e ele via na regressão de memória, e essa regressão de memória ela tinha o objetivo de fazer com que ele voltasse na linha do tempo dessa paciente até encontrar um período na sua infância, até mesmo durante a sua gestação, algum trauma emocional que viveu e tudo mais, que pudesse justificar um problema que ela tivesse vivido. Vamos supor, por exemplo, o síndrome do pânico. Aí ele vai naquele terapeuta, então ele começa a regredir na memória dessa paciente nessa mesma existência, porque ele era um médico, um terapeuta, que não tinha essa ideia de vidas anteriores, ou de vivências anteriores. Então ele tentava fazer uma regressão até o ponto máximo que ele conseguisse, que no caso seria o período da sua própria gestação. Então ele foi induzindo a regredir, até que chegou um ponto que essa paciente começou a contar para ele situações de lugares diferentes, em datas diferentes, de pessoas diferentes. Aí ele ficou meio curioso, será que ela está delirando? Será que eu fiz alguma coisa? Foi fazendo de novo, até que ele percebeu que, na verdade, ele tinha rompido a barreira dessa encarnação e tinha entrado em outra. E isso ele fez depois com vários outros pacientes, escreveu vários livros, começou a analisar principalmente os problemas de saúde física ou mental que muitas pacientes tinham, e ele começou a compreender o motivo disso tudo através dessas regressões. Tinha uma paciente dele que tinha uma dor muito forte no abdômen, na altura assim do baixo ventre, e aí então fez essa regressão de memória, e ela viu lá no passado alguém perfurando com metal, não sei se era uma espada, uma lança, um pedaço de ferro, alguma coisa assim, perfurando seu abdômen. E aí nessa encarnação atual, essa pessoa guardou essa lembrança que era muito traumática, e isso repercutia no seu perispírito, que consequentemente gerava uma dor física. E isso aconteceu por acidente. Então algumas vezes, nesse estado alterado, nós temos mais facilidade de alcançar esses nossos arquivos, que acabam ficando adormecidos. Porque ninguém pode, no caso, por exemplo, da Fraterna, esquecer, por exemplo, uma cesárea. Mas pelo fato da vida cotidiana começar então a acumular ideias, informações, a gente vai deixando para o passado aquilo que fez parte da nossa vida de algo muito natural. Mas ele não foi esquecido. Na verdade, ele começou a ficar adormecido. Mas no momento em que você consegue expandir sua consciência, é como se você abrisse uma caixa, né, uma mala cheia de lembranças e começasse a ver coisas. Então você pode acessar não somente a sua encarnação atual, mas também a encarnação passada. Então essas são situações possíveis durante esse processo de emancipação.
O Braz colocou: consegui uma autorregressão de memória várias vezes, né? Não faço mais nunca, né? É exatamente, né? Porque, na verdade, esse mecanismo de esquecimento do passado, nós entendemos isso, aliás, na verdade, o que o Espiritismo traz para nós, e acaba sendo mal interpretado, é que é uma lei divina que todos nós esqueçamos. Porque Deus proíbe que nós vejamos o nosso passado, porque Ele apaga isso da nossa lembrança e tudo mais. Na verdade, não é isso. Na verdade, essa lei divina, ela traz para nós, no nosso organismo, como tantas e outras leis que nos ajudam no funcionamento do nosso corpo, ela nos traz um mecanismo de autodefesa. Esse mecanismo de autodefesa vem anular essas lembranças antigas exatamente para que não altere a nossa condição de equilíbrio psicológico. Porque nesse estado em que nós nos encontramos, lembrar do passado é algo muito traumático. Então, na verdade, o nosso organismo tem ali aquele elemento assim, na verdade não é esquecimento do passado, mas na verdade é fazer com que a nossa memória, a nossa lembrança, fique concentrada no nosso presente. E, consequentemente, a gente acaba deixando para trás aquele passado, como acontece hoje. Aquilo que a gente viveu na nossa adolescência, na nossa juventude, muita coisa foi ficando para trás, foi ficando escondida, oculta. Mas se de repente a gente tivesse um estalo e lembrasse de tudo, tudo aconteceria. Teve até um caso interessante de semana passada, saiu uma reportagem de uma paciente na Inglaterra, se não me engano, na Inglaterra, que ela tinha um problema cerebral. Ela lembrava de tudo. Lembrava de tudo. Então o que acontecia da sua vida atual? Então ela conseguia lembrar, por exemplo, o que ela almoçou na quinta série que ela vivia lá do seu passado, na sua infância, e ela lembrava quem ela conversou, o que ela viu. Então, na verdade, ela era um diário vivo, e isso atrapalhava muito a vida dela. Porque ela não conseguia estudar, para estudar ela era uma péssima aluna, porque ela não conseguia memorizar a matéria. Mas as suas lembranças, ela guardava detalhes. Imaginemos agora se nós voltássemos no tempo, numa certa idade nossa, aos 10 anos de idade, por exemplo, e a gente se visse naquele dia fazendo as coisas. Ela conseguia, já numa idade adulta, ter essas lembranças. Isso para ela é um verdadeiro tormento. Só que, na verdade, o nosso cérebro tem esse mecanismo. Ele começa, então, a priorizar as informações. Ou aquelas informações que são importantes, ou aquelas informações que, de alguma forma, provocaram alguma marca, algum registro. Seja de uma forma traumática, seja de uma forma emocional muito positiva. Mas, na verdade, ela vai deixando para trás, ela vai se superando. É como se nós tivéssemos o nosso arquivo vivo e o nosso arquivo morto. Passou do tempo, aquela informação não tem mais utilidade, vai para o arquivo morto. Mas ela não é apagada, ela é apenas adormecida. E em determinadas condições nós não podemos acessar esses arquivos de novo para rever alguma coisa. É isso que a regressão de memória faz. O estado alterado de consciência nos permite esse acesso. A Cindizinha colocou lá em cima: não tenho lembrança nenhuma do momento em que me ocorreu o problema no ano passado. Né? Perguntei ao médico por quê. Ele disse que é uma tática do cérebro usada para nos proteger de alguns traumas. É exatamente isso. E se a gente expandir isso mais, quando se fala na visão do espírito imortal, das encarnações anteriores, é a mesma coisa. Esse processo de esquecimento do passado, na verdade, é um processo de autoproteção. Não, Deus não permite. Na verdade, quando a gente fala em terapia de regressão de memória, existe um debate interessante, que inclusive eu já participei, um debate interessante tem pessoas que dizem, não pode fazer terapia porque no livro dos Espíritos está dizendo que Deus não permite. Aí já virou dogmático. Se eu faço uma regressão de memória e eu consigo acessar, significa que é possível fazer isso. Mas a pergunta é, se nós temos esse mecanismo de autodefesa, porque a lei de Deus não vem como uma proibição, ela vem como uma forma do organismo lidar com essas lembranças, do nosso cérebro lidar com essas informações. Então, dá esse bloqueio. Tem no livro dos Espíritos, quando se fala sobre recordação do passado, nega, na segunda parte do livro dos Espíritos, dá uma procuradinha lá que eu não sei exatamente qual é a questão. Então as pessoas dizem assim, olha, você não pode fazer isso porque está escrito que não é possível. Mas e se eu for para um terapeuta e ele fizer isso? Deus vai me castigar, ele vai mandar para o inferno? O que vai acontecer? Então os debates se davam dessa forma. Que as pessoas parecem que tinham medo de falar sobre isso. E na verdade nós percebemos que hoje nós temos muitos espíritas que fazem esse tipo de terapia de uma forma muito proveitosa, muito positiva.
vendo nisso um recurso terapêutico e não apenas uma forma de curiosidade. Porque todo mundo quer fazer por curiosidade. Eu queria saber quem eu fui na encarnação passada. Você foi você mesmo. Você quer saber o que você fez? Então as pessoas querem por curiosidade. Então a gente lembra sempre que falar de regressão de memória, nós temos aí vários imperadores, várias Cleópatras, vários milionários. Todo mundo é assim. A gente não vê nenhum lixeiro, nenhum gari, nenhum pedreiro, nenhum ladrão. Ninguém vê nada. Então a gente tem, na verdade, essas fantasias do nosso passado. Só que a lembrança, essas lembranças são apagadas exatamente para o nosso melhor aproveitamento da nossa vida atual. Se nós conseguimos esquecer, por exemplo, ou apagar, ou adormecer na nossa memória lembranças dessa nossa existência, imagina da anterior, que foi aquilo que a gente já conversou outra vez. A Miriam colocou lá em cima, é uma segurança, mas o passado nos vem na medida de nossas necessidades, sim. Então, quer dizer, a gente vai lembrando das coisas. Algumas vezes nós temos essa expansão e nós acessamos alguns arquivos e outros vêm junto. E aí nós acabamos algumas vezes sofrendo por causa disso, ou vivendo algumas fantasias, revendo alguns traumas, Tanto faz. Bom dia, pessoal que chegou. A Fraterna colocou, para mim a memória do passado foi muito boa, pois me ajudou muito no aqui e no agora. Cada um tem uma experiência muito específica, Fraterna? Para alguns, assim, lembrança do passado, eu poderia lembrar do meu passado sem nenhum problema, pelo menos desse, já do anterior eu já não sei, Mas tem pessoas que vivem esses traumas que ficam embutidos no subconsciente da pessoa, que gera medo, que gera depressão, que gera culpa, que gera insegurança, e ela não sabe por quê. Brás colocou nesse para acessar a memória espiritual, vi uma técnica de um médico alemão de nome Hans Hauser, temos que aprender a anular o lado esquerdo do cérebro e penetrar mais no hemisfério direito. Olha, Brás, técnica, se você consegue acessar sua memória através da indução de um terapeuta, você pode fazer isso também através da autoindução, é possível. Mas aí depende do conhecimento que a pessoa tenha, do objetivo que ela faça, sei lá. Deixa eu ver aqui. A Miriam lembrou que isso é igual à Bíblia, que não podemos evocar os mortos. Também é a mesma coisa. Eu lamentei muito o debate, porque as pessoas que estavam ali eram pessoas que tinham conhecimento naquele debate. E aí eu pensava assim, mas será que essas pessoas pensam mesmo nisso? Quer dizer, você não pode porque está escrito? Aí eu falei assim, mas nossa, nós tentamos lutar tanto contra esse tipo de regra dogmática, que nós mesmos somos vítimas por causa da nossa relação com o mundo espiritual, e de repente as pessoas pegam o livro dos Espíritos e utilizam esse mesmo critério. O que é uma pena, uma pena, porque hoje nós temos ali esses debates, principalmente nessas associações de classe que nós temos dentro da doutrina espírita, Associação de Médicos Espíritas, Associação de Psicólogos Espíritas. Esse tema é debatido com muita natureza, e nós falamos de profissionais, que não só são profissionais que dominam essa técnica, como também são espíritas muito estudiosos. E mesmo com todas essas informações que chegam para nós, ainda há essa resistência desses segmentos da doutrina espírita, o que é lamentável. Vamos lá. 25. Deixa eu ver aqui. Tá, 27 já vimos. 28, vamos lá, filhinha, por favor. A faculdade emancipadora da alma, na sua manifestação mais simples, produz o que se chama devaneio em vigília. Quer dizer, devaneio é quando a nossa mente viaja, e durante um momento em que a gente está acordado, em que você para assim do nada. Quantas pessoas já deram, nós falamos isso no estudo anterior, dá aquela estalada de dedo na frente, acorda, estou falando com você. Aí a gente fala, desculpa, eu estava distraído. Na verdade, essa distração, ela pode muitas vezes ser o resultado da emancipação. Só que a pessoa não se deu conta disso ainda. E depois que ela acorda disso, ela fica pensando, poxa, eu estava pensando numa coisa tão estranha, uma coisa tão esquisita. E na verdade ela estava vivendo aquele processo. Algumas vezes essa separação, ela se dá assim, pouca coisa. Ele começa a se destacar, mas o espírito não consegue se libertar mais do que isso, exatamente pela relação que ele tem com o mundo espiritual, com a relação que ele tem com o mundo físico, uma relação de muito apego. Então algumas vezes ele começa a passar por aquele processo de destacamento. Quando eu falo destacar, a gente lembra, destaca o perispírito do corpo. Até uma palavra que eu usei, mas
né? Vocês entenderam o significado. Então assim, ela começa a se destacar, mas ela não se desprende completamente. Então ele fica naquele estado de sai ou não sai, fica ou não fica. A sua mente, nesse caso, nessa situação, começa então a sair, né, a perder a noção do que acontece à sua volta. Algumas vezes acontece com mais lucidez, né? Então, produz o que se chama devaneio em vigília. Ela dá também a algumas pessoas a presciência que constitui os pressentimentos. Então, nesse caso, quando ela tem essa emancipação, como a gente já falou, ela começa então a ter uma lembrança, uma percepção, lembrança não, uma percepção daquilo que pode acontecer no futuro próximo ou no seu futuro distante. E aí isso se dá através de pressentimentos. Algumas vezes ela não se lembra dos fatos, mas ela se lembra das sensações que esses fatos deixaram. Aí ela acorda assim, nossa, eu estou com uma angústia, alguma coisa está me incomodando, não sei o que é. Eu estava ali relaxado, de repente eu acordei com uma sensação de medo, e de repente acontece alguma coisa que confirma esse medo. Não é apenas uma sensação, na verdade ela teve ali um pressentimento. Porque pressentimento, a gente lembra, como o próprio nome diz, é um sentimento que vem antecipado. E o sentimento não precisa necessariamente ser ligado a fatos, a lembrança de fatos. A gente simplesmente sente alguma coisa. É aquela história assim que muitas mães acabam vivendo isso, né? Estou com uma sensação estranha, com uma angústia, aí começa a ligar para os filhos, começa a ligar para os pais, começa a ligar para os irmãos e tudo mais, para saber o que está acontecendo, se está todo mundo bem. E ela não faz ideia do que é. Exoticlulo colocou também, né, isso eu conheço bem, muito sofrido. Certamente, porque tem, na verdade, quando se fala em pressentimento, ele não precisa necessariamente ser algo negativo. Mas, infelizmente, pelas características do mundo que a gente vive hoje, pelas experiências difíceis, dolorosas, preocupantes, desgastantes e tudo mais, normalmente a gente começa então a ter uma percepção do que acontece à nossa volta sempre por esse lado doloroso, por esse lado negativo. E a maior angústia é você não saber o que vai acontecer ou quando vai acontecer, mas sabe que vai acontecer porque depois se confirma. E isso nós estamos falando do fenômeno quando ele acontece mesmo da presciência ou do pressentimento. Porque presciência é você saber o que vai acontecer. O pressentimento é você sentir que alguma coisa vai acontecer, mas você não sabe descrever. E algumas vezes você tem presciência e pressentimento. Aí então é aquele samba do crioulo doido, né? Todo mundo fica ali angustiado, agoniado, sabendo coisa, mas fica sempre na expectativa de que alguma coisa vai acontecer. E essas são experiências bastante difíceis. E normalmente quem vive esse tipo de experiência adoraria dizer assim, olha, eu não quero mais, pode pegar. Pode jogar fora porque eu não quero viver isso, que é muito ruim. E tem pessoas que vivem isso constantemente. Constantemente. Né? A Fraterna colocou muito ruim isso, né? A gente não sabe de onde vem e por quê. Né? Quer dizer, o que eu tenho com isso? Mas você acaba se envolvendo também. Né? São experiências que cada um vive, como eu falei para vocês, nós temos experiências mediúnicas e experiências anímicas que nem sempre tem uma justificativa. Ou seja, para que serve isso? E na verdade a resposta que nós temos é, não importa para que serve, o que importa é o que você vai fazer com isso. Porque algumas vezes você tem essa percepção do futuro, de ficar vendo o sofrimento das pessoas, de ficar vendo a angústia das pessoas, para que você possa quebrar dentro de você essa casca de insensibilidade. Então assim, já que você não se importa com as pessoas, você vai sentir o que elas sentem. Mas eu não posso fazer nada, não importa. O que importa é que você vai sentir aquilo na pele, até que você vai começar a sentir pena das pessoas, se compadecer das pessoas. E é esse compadecimento que muitas vezes vem para nós essas sensações. Nós temos aqueles médiums que são chamados médiums sensitivos, que quando se aproximam de uma pessoa, sentem aquilo que ela sente de angústia. Aí e tem essas pessoas que são muito sensíveis. Muito mesmo. Que chega perto de alguém assim já começa a sentir alguma coisa. Imagina quando essa pessoa vai para um cemitério, para um hospital. Ela não sente apenas a vibração, as pessoas vêm conversar com ela, ela começa então a sentir aquela aflição que a pessoa está sentindo. E para que isso serve? Serve para você aconselhar aquela pessoa, se você conseguir desenvolver essa faculdade, desenvolver essa habilidade com conhecimento, de que forma que você pode entender isso, o que você pode fazer pelas pessoas e coisa e tal. E se você não puder fazer nada, isso serve para lição.
para que você possa compreender que as pessoas têm sentimento e que você não pode ser indiferente a isso. Claro que eu estou falando para vocês no sentido de uma especulação, né, daquilo que a gente pode tirar de proveito de tudo isso. Tem pessoas que têm a capacidade de prever acidentes. Estou com um pressentimento de que alguma coisa vai acontecer naquela esquina. De repente, puf, um acidente automobilístico. Pessoas desencarnam e tal. O que essa pessoa pode fazer nessa hora? Fica parada no trânsito? Não, ninguém passa por aqui porque vai acontecer. Estou sentindo que um avião vai cair, que vai ter um acidente num prédio, que é isso, que é aquilo. O que essa pessoa pode fazer com essa informação? Na verdade, isso vem mostrar para ela que o mundo está vivo e que ela não pode ficar indiferente ao mundo. É uma forma dela lidar com esse tipo de experiência. Né? Exotilo Clulo colocou... Vocês colocam cada nome também, né? Só para travar a minha língua. Exoticlulo, eu fico apavorada só pedindo ao Divino Espírito Santo que ajude essa pessoa e proteja. É uma forma da gente desenvolver essa nossa sensibilidade. Já que eu não posso fazer nada, eu mando as vibrações mais positivas para que aquela pessoa seja acolhida, seja bem sustentada, que seja um resultado positivo e tal. É uma forma da gente, né, tentar. O Zé colocou, né, a Rose e eu fomos visitar um asilo aqui em Pindamonhangaba, né, e quando ela chegou em casa, passou muito mal, vômitos, dores de repente do nada, né? Às vezes pode ser isso, né? Mediunidade sensitiva provoca esse tipo de efeito. Eu, quando ia num hospital, e eu não tenho mediunidade ostensiva, mas quando eu ia num certo hospital, eu voltava angustiado, deprimido. E eu vou dizer assim, mas foram as vibrações do hospital ou foi aquilo que eu vi no hospital? Tanto faz, né? O ambiente é um ambiente ruim. Agora, quando você tem assim a capacidade de absorver aquelas vibrações todas, isso acaba sendo extremamente angustiante. Né? Vamos lá para a gente continuar, senão a gente não consegue. A faculdade emancipadora da alma, na sua manifestação mais simples, produz o que se chama de devaneio em vigília. Ela dá também a algumas pessoas a presciência que constitui os pressentimentos. Num mais alto grau de desenvolvimento, produz o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, dupla vista ou sonambulismo em vigília. Né? Nesse caso, a gente lembra sempre que, quando se fala em dupla vista ou segunda vista, é uma forma que Kardec utilizou para poder explicar, ou que os espíritos também, né, ajudaram, para poder explicar essa impressão. Porque a primeira vista, na verdade, a primeira vista é aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos. A segunda vista são as percepções que nós temos como espíritos. Isso, naturalmente, a medicina não endossa, não explora, não conhece, não se interessa. Né? Então é a segunda vista. Como a gente já viu, Kardec fez experiências nesse sentido, né, ou fez investigações nesse sentido, lembrando que tem pessoas que são deficientes visuais completas, né? A cegueira é completa, mas ela tem uma percepção espiritual do que acontece à volta dela. Tem inclusive um caso interessante de uma pessoa, um americano, que tinha uma deficiência visual, mas ele era capaz de andar num ambiente que tinha obstáculos. Aí a ciência começou a explicar, né, os médicos começaram a dizer que ele tinha como se fosse um certo radar interno, em que ele enviava ali aquelas vibrações e ele percebia, então ele conseguia desviar do que acontecia à volta dele. E na verdade nós temos ali que a dupla vista ela é desenvolvida nesse sentido e ele consegue ter essas percepções. Mas a ciência prefere então utilizar outros nomes, outras ideias e tal, né? Então isso também, essa dupla vista que acontece. A Gilda colocou, né, eu não posso ir, que fico quase desmaiando de tanta angústia, em hospital principalmente, né? Nesse caso, a gente lembra sempre, né, que, como o Hermes colocou, você tem que ir. Né? E quando você for, quer dizer, você se prepara antes, se prepara durante, se prepara depois. Né? É uma forma da gente aprender a lidar com isso. Porque, na verdade, só para ter uma ideia, tem muitos médiums que no início da sua atividade mediúnica, em contato com espíritos sofredores, ele também sofre muito, porque ele acaba absorvendo as mesmas vibrações, os mesmos pensamentos, sentimentos do espírito. Depois de um tempo, quando ele começa a aprender a lidar com isso, o que é aprender a lidar? É ele ter consciência de que aqueles sentimentos não pertencem a ele, que ele pode sentir aquilo, mas ele não precisa absorver aquilo. Então a gente tem que educar essas nossas impressões, esses nossos sentidos.
E quando você faz uma prece, a gente lembra sempre, não é apenas, mais uma vez, como eu disse para vocês ontem, não é apenas você fazer uma prece pedindo proteção divina. Na verdade, a prece te coloca numa sintonia diferente do ambiente. Então, certamente nós temos a proteção espiritual quando nós precisamos. Mas o fato de nós mudarmos a nossa vibração já nos coloca numa condição de como é que eu posso dizer, capaz de repelir essas sensações. Você vem, você sente, mas você devolve. Você não absorve. Então, na verdade, isso é uma falta de educação que nós temos em muitos desses sentidos. A Lívia colocou lá em cima, tem uma amiga que é assim, ela tem pressentimentos ruins e depois fica em tristeza profunda, né? Em profunda tristeza, né? Então, é o que é o resultado de muitas desses pressentimentos, quando eles são negativos, principalmente. Deixa eu ver aqui, a Zilus colocou, né? Mas por que existe esse tipo de revelação? Uma senhora sonhou com que o avião que o filho ia viajar cairia. O filho não foi viajar, o avião caiu e o filho dela desencarnou no mesmo dia dormindo, né? É difícil a gente explicar isso aí, né, Zilus? Qualquer tipo de ideia que a gente coloca, eu posso ter a minha opinião e ela vai ter o mesmo peso que a opinião de vocês. A gente não sabe por que isso acontece. Como eu falei para vocês, algumas vezes esse tipo de pressentimento serve para que a pessoa se transforme interiormente de acordo com aquilo que ela vê acontecendo à volta dela. Pode ser isso, né? Mas não tem condições da gente afirmar, né? Deixa eu ver aqui. Eu não sabia que iria sentir tanta angústia e vontade de chorar. É mudar a nossa sintonia, principalmente, né? A Fraterna colocou nos hospitais a perda de energia, né, já que doamos aos doentes, mesmo sem ter noção. Porque nós temos ali duas situações, né? Quando nós estamos, a gente vê muito isso em pessoas que passam por muito sofrimento. Então, na verdade, quando elas estão carentes, elas acabam sentindo carência também dessa vibração. Então, vamos dizer assim, talvez não fosse a palavra correta, mas quando a gente fala em vampirização, que é uma expressão utilizada por André Luiz nos seus livros, algumas vezes nós nos tornamos vampiros inconscientes pelo fato de nós estarmos em desequilíbrio e precisando, né, de um equilíbrio, a gente acaba absorvendo aquilo que o outro tem. Por outro lado, aquele que acaba perdendo essas vibrações, essas energias, acaba sendo sugado sem ter percepção disso. Então nós vemos ali a falta de conhecimento de um lado e a falta de conhecimento do outro. Um absorve e o outro doa. Que na verdade assim, um puxa e o outro acaba sendo drenado. Quando nós temos esse domínio, esse entendimento sobre essas forças mentais, e aí dá pra gente ter uma ideia, né? Quando nós conversamos essa semana sobre pensamento, na verdade foi quinta-feira, na nossa última quinta-feira do mês, no nosso tema livre, nós falamos sobre, não, foi sexta-feira, nós falamos sobre o pensamento. De que forma, eu não lembro se está aqui na sala quem me perguntou, acho que foi a Paula que perguntou, né, Paula? Sobre a questão do pensamento. E aí então de que forma que se dão as influências do pensamento? E aí nós pensamos assim, influência espiritual, o que os espíritos acabam influenciando os encarnados. Aí então nós tiramos os desencarnados da jogada. Vamos falar sobre a influência que nós exercemos uns sobre os outros. E aí deu para entender exatamente a dificuldade que nós temos de compreender essa dimensão das energias que está à nossa volta. Nós estamos mergulhados nessa dimensão. Só que nós vivemos completamente obtusos a ela. Completamente fora dessa realidade. E é daí que os espíritos vêm falar para nós sobre o pensamento, sobre a força do pensamento, sobre a força do magnetismo, sobre a força das vibrações. E a gente simplesmente vê isso como um capítulo interessante da doutrina espírita. Mas a gente não vê isso como uma realidade. Quando se fala assim, você tem que manter seu pensamento elevado, para que você possa entrar em sintonia com os espíritos superiores, isso é tudo muito bonito na teoria. Na prática nós ignoramos completamente. Por que isso tudo? Porque a nossa realidade material, ela acaba se tornando muito mais incisiva sobre nós, a sua influência muito mais incisiva, do que essas ideias que nós temos que utilizar quase que de modo abstrato. Quer dizer, você tem que imaginar, você tem que viver uma coisa que você não consegue ver o resultado claro para você. Não, utilize a força do pensamento que você vai entrar em sintonia espiritual. Cadê a sintonia espiritual? Onde estão os espíritos? Não estou vendo nada. Então a gente acaba se influenciando muito mais pela matéria do que pelo mundo espiritual.
E é daí que os espíritos vêm, né, insistentemente nos trazer essa orientação, esse esclarecimento. Vem aí, nós nascemos, né, com uma certa sensibilidade para poder facilitar esse nosso entendimento. Enquanto nós não mudarmos para um mundo mais sutil, essa questão das energias, do pensamento, vai ficar apenas no mundo abstrato, apenas no mundo das ideias. E enquanto ficar no mundo das ideias, ideias não pagam contas, né? A gente lembra disso. Ideias não enchem barriga, ideias são muito interessantes e coisa e tal, mas como é que a gente vai viver um mundo como esse, sendo que a gente não consegue ver isso patentemente, de uma forma clara? Então, na teoria, a gente está muito bem, tá? A gente está falando sobre tudo isso daqui. A gente desliga o computador, começa a falar mal dos outros, começa a fazer fofoca, começa a fazer lamentações, começa a pensar de modo agressivo contra isso, contra aquilo. Nessa época de grandes turbulências no nosso país, a gente falou sobre isso no nosso Evangelho há um tempo atrás, sobre essa questão das manifestações aqui, né, das turbulências, das pessoas fazendo reivindicações e coisa e tal. E nesse trabalho a gente falava exatamente isso. Caramba, nós somos espíritas, estudamos sobre a força do pensamento e está todo mundo em rede social, na rua, xingando, falando mal, caluniando, agredindo. Por que isso tudo? Porque o nosso mundo é muito mais incisivo do que as ideias. Se nós pudéssemos... Eu queria que, de repente, conversando com o Divino, e Divino não é o encanador, tá? Divino é o pai de todos mesmo. Então, conversando com o pai de todos lá, a gente podia chegar e falar para ele o seguinte: eu queria que o nosso pensamento tivesse cheiro por um dia. Um dia só. Cada pensamento soltasse um odor. Quanto mais inferior o pensamento, pior seria esse cheiro. Quanto mais elevado o pensamento, mais agradável seria. Dá para imaginar o cheiro que seria o nosso mundo? Em apenas um dia. É só uma experiência. Dá para imaginar a carniça que a gente viveria? O cheiro de esgoto que seria o nosso planeta, se nós pudéssemos sentir o cheiro dos nossos pensamentos? É isso. Mas mesmo com esse exemplo, já que a gente não sente cheiro, continua falando. E aí a gente volta então, né? No mundo espiritual, nós não teremos essa facilidade, porque lá o que você pensa repercute à sua volta. Juliana, é só começar a pensar coisa bonita que vai virar flores. A gente podia dizer assim, olha que analogia mais agradável, mais perfumada. Quer dizer, na verdade é fedorenta porque nós criamos esse cheiro. O Wagner colocou, né, na Academia da Força Aérea, sonhei que um companheiro de turma morreria em desastre aéreo no dia seguinte. Era madrugada quando eu acordei assustado, e isso fez acordar os outros, e disse que tinha sonhado com um companheiro e o avião caindo. Naquela mesma manhã estava na educação física, quando os amigos de quarto vieram correndo me avisar que tinha acontecido o que sonhei, né? Pois é. Vai explicar isso. Você acabou virando bruxo da turma ainda por cima, né, Wagner? Todo mundo leva para você assim, não sonha comigo. Sai de perto de mim que você é uruca, né? Pois é. Esse tipo de experiência é a coisa. O que você vai fazer? Você vai chegar pro comandante da academia e falar, comandante, não deixa nenhum avião sair do chão hoje que vai cair. Como é que vai fazer isso? Então esse é o tipo de experiência que nós comentamos um pouquinho antes de você chegar, Wagner, que nós não temos como explicar. Você tem essa percepção? Pois é. Se ele sonhar com você primeiro, você morre antes, tá, Hermes? Não adianta você querer matar ele depois. Você pode dizer assim, se você sonhar comigo, eu te obsedio depois. Né? Então, quer dizer, essa nossa... Como me fugiu a palavra? Não é passividade, é essa nossa... me fugiu. Não é nulidade, não é passividade. Essa nossa impotência diante de eventos dessa natureza, que a gente sente, que a gente lembra e tudo mais. Não, é impotência mesmo, obrigado. Essa impotência que a gente sente diante de experiência como essa, acaba provocando em nós efeitos que nós não sabemos como lidar. Mas isso serve para nós como instrumento de transformação, como a gente falou. Né? Vamos em frente. Falamos da segunda vista e coisa e tal. 28. Aqui eu vou falar sobre, deixa eu ver aqui, 28 e 29. Vou falar rapidinho que a gente já estudou isso aqui no Livro dos Espíritos, na verdade no Livro dos Médiuns. O êxtase, tá? Então lembra assim, né? O que é uma sensação de êxtase? Quando a gente fala assim, né? A gente vê muito isso em propaganda de chocolate, propaganda disso, né? A pessoa come, até vira o olho assim, né? Dá aquela virada de olho e fala assim, ai, que coisa deliciosa, estou em êxtase. O que significa isso? Que a pessoa, na verdade, está sentindo um prazer que ela mal consegue descrever. Esse tipo de sensação se dá
nesse fenômeno mediúnico. Então nós temos aqui o êxtase, é o grau máximo da emancipação da alma, o grau máximo. No sonho, aqui uma citação de Kardec do Livro dos Espíritos, pergunta 455. No sonho e no sonambulismo, uma alma vaga nos mundos terrestres. Quer dizer, a gente faz a emancipação aqui no nosso ambiente onde a gente vive. No êxtase, penetra no mundo desconhecido, no dos espíritos etéreos com os quais entra em comunicação, sem, entretanto, ultrapassar certos limites que não poderia transpor, sem partir totalmente os laços que aprendem ao corpo. Então, esse estado de êxtase, normalmente quem sente isso são pessoas que vivem de uma forma muito intensa as suas próprias crenças, as suas religiões. Eu acho que uma descrição bem interessante é Santa Teresa d'Ávila. Ela viveu esse estado de êxtase e ela comenta, ela lembra que ela se deparou com Jesus e sentiu uma lança ultrapassando o seu coração, e a dor era tão lacinante que mesmo assim ela sentiu um prazer que ela não conseguia descrever. E não é um prazer sexual, não é nada, a gente tem essa nossa mente um pouco poluída pensando que é um tipo de prazer como esse, mas é algo que somente um espírito que alcança esse status de felicidade consegue viver. Então muitos desses religiosos, pelo fato, né, tá bom, ninguém pensou nisso. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão do êxtase, a intensidade da fé dessas pessoas as levam. Então, naturalmente, não basta você ter uma fé fervorosa, né? Pois é, Juliana. Então, não basta ter uma fé fervorosa. É importante que você tenha a capacidade de emancipação, naturalmente, que é um fenômeno anímico, né? Então, no caso dela, ela comenta exatamente isso. Ela esteve ali frente a frente com Jesus, a sensação que ela teve. E, na verdade, ela descreveu aquilo que ela entendeu. Que então ela falou assim, eu vi Jesus, eu estive com Jesus e coisa e tal. Vi um anjo que estava ali com uma lança ultrapassando meu coração. Então, na verdade, ela faz esses relatos de acordo com a crença dela. Assim como tem pessoas que vivem a emancipação, teve o caso de uma freira que certa vez ela adormeceu, e ela acordou assustada, porque ela se viu no inferno. E ela viu ali as almas gemendo, sentiu o cheiro do enxofre. Então a gente viu que, de acordo com as crenças que a gente alimenta, esse processo de emancipação acaba preenchendo, né, aquelas lacunas da nossa imaginação. Então, como espírita, eu não sonharia com o inferno, porque na verdade o inferno não faz parte do meu contexto. Tá? Joga aí na tela, Nando. Então, não faz parte do nosso contexto. Mas no caso de alguém que vive uma fé fervorosa, que tem esses elementos de crença, certamente, nesse momento, ela vai conseguir. É igual nossos sonhos, né? A gente sonha com alguma coisa, e esse sonho, na verdade, ele tem ali elementos... amanhã é sexta-feira. Na verdade, ele tem elementos das nossas crenças, do nosso arquivo mental, da nossa memória. Né? Relatos de pessoas que passam por EQM, que é a experiência de quase morte. Eu fui e encontrei lá com anjos. Se eu for, eu vou encontrar com espíritos. Para quem acredita em anjos, vai encontrar com anjos. Então também nós temos esses elementos que devem ser considerados, que são as nossas próprias crenças. Continua aqui para nós. O interessante aqui, né? Com os quais entra em comunicação, sem, entretanto, olha o detalhe, ultrapassar certos limites que não poderia transpor, sem partir totalmente os laços que aprendem ao corpo. Lembra daquele cordão fluídico que a gente falou? O espírito só consegue ultrapassar determinada barreira se ele romper a sua ligação com o seu corpo físico. Então ele vai em espírito, tem aquelas sensações e depois ele volta para a sua condição normal. Somente se ele rompesse esse laço que ele conseguiria adentrar. Kardec fala sobre isso ainda. Olha só. Um brilho resplandecente e inteiramente novo a envolve. Harmonias desconhecidas sobre a terra maravilham-na, e um bem-estar indefinível penetra. Goza por antecipação da beatitude celeste, e pode-se dizer que coloca o pé no limiar da eternidade. Olha o detalhe interessante. No êxtase, a anulação do corpo é quase completa. Não há, por assim dizer, senão a vida orgânica. E sente-se que a alma está por um fio, que um esforço a mais faria romper sem retorno. Então o que Kardec quis dizer aqui é que algumas vezes a pessoa que vive essa experiência do êxtase, ela pode, dependendo da intensidade da vontade que ela tem,
de ficar no mundo espiritual, ela pode provocar a própria morte. Só que, na verdade, essa própria morte vai gerar para ela todos os transtornos, né, de se desligar do corpo antecipadamente. Então essa é uma questão que a título de teoria para nós, porque eu acho que eu nunca vi, nunca soube de nada, nunca li nenhum fenômeno que ilustrasse uma situação, né, que ilustrasse essa questão. Mas os espíritos disseram isso, que você se distancia tanto da realidade terrena que você pode romper esse laço, pelo fato de você estar num ambiente tão elevado, tão positivo, tão prazeroso para o espírito que ele não quer mais voltar. E aí, então, no próprio livro dos Espíritos é dito também que é importante nessa hora fazer com que a pessoa, desde que se detecte essa questão, essa experiência, que faça com que a pessoa volte através de preces, através de orações, para fazer com que ela entenda que a realidade dela não é no mundo espiritual ainda. Essa realidade dela é o mundo terreno. Mas isso aqui fica a título de teoria que eu falei para vocês, né? A gente não tem nenhum exemplo claro sobre isso. São só relatos de êxtase, né? Nós tivemos espíritas que viveram esse êxtase, nós tivemos católicos que viveram, protestantes que viveram isso, né? Então, dá para a gente entender essa questão, né? Deixa eu ver aqui. O Dudu colocou que seria um suicídio. Não sei se seria suicídio, Dudu, porque o suicídio a gente poderia classificar como algo desesperador, né? Algo voltado para um sofrimento muito intenso em que a pessoa deseja fugir. Já no êxtase, ela está numa condição de felicidade tão grande que ela deseja ficar por lá. Então, se a gente colocar a palavra suicídio relacionada com sofrimento, ele não serviria para poder justificar essa questão. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se teria um nome que nós pudéssemos dar para essa experiência, né? Suicídio, eu acho que suicídio é uma palavra muito pesada para dizer para alguém que foge de um sofrimento por desespero. Esse caso não é um desespero, é um prazer intenso. Pois a intenção nesse caso também, Wagner, apesar da intenção dela, ela abriria a mão da vida terrena para ficar no mundo espiritual onde ela se encontra, junto a esses espíritos, né? Mas aquilo que eu falei para vocês, eu particularmente, André, acho que é uma palavra muito pesada, mas ao mesmo tempo também não sei se teria uma outra palavra que pudesse explicar isso, se isso se classificaria como um suicídio, a destruição do próprio corpo, porque na verdade ela não destruiu o corpo, ela rompeu o laço que prende ao corpo. Eu não saberia explicar para você como, nunca pensei nessa questão, de que forma que nós poderíamos analisar esse fato, né? O Hermes lembrou aqui, né, no filme Awake, A Vida por um Fio, traz algumas lembranças dessa parte de emancipação, né? Deixa eu ver aqui. Ela se colocou, né, atendemos um caso em que uma mulher em coma não retornava porque reencontrou um companheiro em outras existências. Olha só que interessante. Isso pode acontecer em uma sensação de energização. A pessoa se desdobrar e não querer voltar. Pode acontecer. Tá? Porque o espírito tem livre-arbítrio. Dependendo do que acontece, você não volta. Tanto é assim que a gente vê nos relatos de experiência de quase morte, muitas pessoas que são empurradas de volta. Então as pessoas dizem assim, olha, eu estava num túnel, uma sensação maravilhosa, eu vi ali pessoas que eram amigas, e eu queria ficar, então alguém me empurrou de volta e senti uma força me puxando. E eu acordei com uma tremenda angústia porque eu não queria voltar. Isso acontece nesses casos de experiência de quase morte, e isso pode acontecer num trabalho de emancipação, principalmente dependendo da forma como uma pessoa, né, ela tem uma facilidade, né, ela tem uma facilidade de se desdobrar. Durante um trabalho de passe, de energização que nós podemos fazer, ela acaba tendo uma facilidade de emancipação e ela pode encontrar com espíritos amigos que para ela, imagina que ela tem uma vida complicada, uma vida difícil, está fazendo um tratamento para se reequilibrar, e de repente nessa emancipação ela sente um prazer muito grande, que não é necessariamente o estado de êxtase, mas ela consegue ter esse contato com o mundo espiritual de uma forma muito positiva. Então ela fica não querendo voltar, mas nesse caso é muito fácil, né, porque ela está muito próxima ainda ao mundo terreno. Kardec fala sobre isso nessa próxima questão. Deixa eu correr aqui para a gente poder pegar esse final aqui. Olha só então. O êxtase, não mais do que outros graus de emancipação da alma, não está isento de erros. É por isso que as revelações dos estáticos estão longe de ser sempre a expressão da verdade absoluta. Porque todo estático que faz essa viagem para o plano espiritual mais elevado, ele volta contando todas as maravilhas que ele viu.
Aí ele fala que esteve no paraíso, que esteve com Jesus, que viu anjos e tal. Só que muitas vezes esses relatos eles não são fiéis à verdade. Porque, como eu falei para vocês, aqueles elementos de crença, de religião, acabam de certa forma, adornando ou ilustrando aquilo que ela viu na realidade. Continua. A razão está na imperfeição do espírito humano. Só quando tiver chegado ao topo da escala é que poderá julgar em sã consciência as coisas. Até lá, não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender. Eu acabei de me lembrar aqui de um fato relatado por Kardec na Revista Espírita de 1858 ou 59, chamado O Espírito que não se acreditava vivo. É uma pessoa que entrou em contato com Kardec e escreveu para ele falando que ele teve, na família dele, 3 pessoas desencarnaram. O tio, o irmão e outra pessoa, que eu não lembro o que era. E ele então era um médium de desdobramento. E ele teve contato com um desses familiares, que era um tio, que era um espírito muito equilibrado, um espírito que estava numa condição mais elevada e tudo mais, e começou a conversar com ele. E falou assim, eu vou te levar para você ver onde eu moro. E aí então ele teve essa emancipação, viu um monte de coisa, e ele falou assim, eu posso contar tudo que eu estou vendo? E o espírito disse, não, você não pode contar, porque você vai fazer uma interpretação equivocada do que você está vendo, pelo fato de você estar muito exaltado, muito eufórico com aquilo que você viu, você vai fazer um relato equivocado. Então você vai fazer o seguinte, então você vai apenas dizer aquilo que você viveu, melhor ele falou, né? Só vou contar isso e não posso mais contar nada além disso. Exatamente pelo cuidado, pela dificuldade que se tem de tratar dessa questão. Né? Porque, então vocês podem ver, procura assim na Revista Espírita. Juliana, aproveita a Revista Espírita que o Wagner te deu de presente e coloca ali então, o espírito que não se considerava vivo. E começa a ler, é coisa assim da primeira página só. Tá? Na primeira página você dá uma lidinha assim, para quem quiser também, pessoal. Peguem as revistas espíritas de vocês e leem esse trecho, que dá para ver exatamente como é isso, o cuidado que muitas vezes os espíritos têm. E aliás foi esse um grande drama que Chico Xavier viveu, no momento em que ele teve contato com André Luiz e ele começou a receber esses relatos, ele ficou muito desconfiado daquilo tudo que ele relatava. Até que então Emmanuel falou, vem cá que eu vou te mostrar. E mostrou para ele algumas coisas e voltou. E aí, então ele teve convicção e publicou os livros. Mas mesmo assim é difícil, quando a gente faz tem esse contato com o plano espiritual, de você relatar aquilo que você está vendo. Tem um livro, uma passagem interessante, de Carlos Bacelli, embora ele não seja assim, as suas publicações sejam um pouco polêmicas, num livro que ele escreveu, que eu me esqueci o nome que eu li, ele falava assim, que uma grande dificuldade para os médiums, principalmente os médiums que estão psicografando, não é uma psicografia mecânica. Na verdade, os médiums muitas vezes passam por essa emancipação, eles são levados ao plano espiritual para ver alguma coisa e depois voltar para escrever. E ele então vai escrever aquilo que ele viu. Se ele por acaso vê, por exemplo, uma concentração de energia, como é que nós podemos descrever, para ter uma ideia, pedir para um índio que vive na floresta amazônica, quando ele vê a aurora boreal? Como é que ele pode ver aquilo? A gente lembra que na Bíblia fala sobre línguas de fogo no céu. Como é que a gente pode entender línguas de fogo no céu? Que essas línguas de fogo no céu são aquelas energias que se materializam e tal. O máximo que a gente consegue fazer é chamar de língua de fogo. A gente pode chamar de mármore branco, uma concentração de energia leitosa, esbranquiçada. Então nós temos uma dificuldade muito grande para poder explicar isso que vem do mundo espiritual. Kardec continua. Deixa eu correr aqui que acabou o nosso tempo. Tá. Se após a morte, quando o desligamento é completo, não vê sempre com justeza, se há os que ainda estão imbuídos dos preconceitos da vida, que não compreendem as coisas do mundo invisível onde estão, deve dar-se o mesmo, com mais forte razão, para o espírito que ainda está na carne. Isso ele quer dizer o quê? Que muitos espíritos que desencarnam estão confusos com relação à realidade que eles estão vendo, com que da qual eles estão participando. Imagina nós que estamos presos na carne através de um desdobramento. Se tem espírito que não acredita no que vê no mundo espiritual, imagina nós que estamos encarnados.
Há algumas vezes, nos estáticos, mais exaltação do que verdadeira lucidez. É por isso que suas revelações são, com frequência, uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam também essa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe dominá-la, para dominar o estático, e por esse efeito revestem aos seus olhos aparências que os mantêm nas suas ideias ou preconceitos, de forma que suas visões e suas revelações são frequentemente apenas um reflexo de suas crenças. É o caso daquela freira que eu falei para vocês, que viu o inferno, que ela esteve no inferno e voltou para contar. Ela viu o inferno, mas sabendo que o inferno não existe, na verdade ela criou aquela imagem na mente dela, porque fazia parte de suas crenças. Imagina você estar participando de uma missa e o tempo todo falando porque o diabo, porque o inferno, porque isso. Nesse momento de exaltação, puf, o que vai aparecer na sua tela mental? Exatamente aquela realidade. É um perigo do qual escapam apenas os espíritos de uma ordem mais elevada, e contra o qual o observador deve colocar-se em guarda. 31, filhinha. Para fechar agora, há pessoas cujo perispírito está tão identificado com o corpo que o desligamento da alma não se opera senão com uma extrema dificuldade, mesmo no momento da morte. São geralmente as que viveram mais materialmente. São também aquelas para quem a morte é mais penosa, mais cheia de angústias e a agonia mais longa e mais dolorosa. Esse aqui já fala daquelas pessoas que têm um apego muito grande, um apego muito grande com a vida que tem no seu dia a dia, na revista espiritual. Eu acho isso, Ju, é esse mesmo. Tá ali, ó, a revista espírita de 59 de dezembro. Então a pessoa está tão apegada que, nesse caso, ela não quer ir. Né? Eu não diria caso de eutanásia, Hermes, porque algumas vezes a eutanásia, como a gente já viu casos, tem pessoas que optam por eutanásia. Ele fala assim, olha, se eu ficar nessa condição, desliga os aparelhos. Então, na verdade, ela não quer ficar, ela está até torcendo para ir embora logo. Então vai depender do quê? Independente da forma como ela desencarna, o apego dela que vai determinar a facilidade ou a dificuldade para poder se desprender do mundo físico. E nesse caso, como no desencarne, a pessoa na emancipação também tem uma dificuldade muito grande. E eu devo ser um desses, né? Porque essa questão de emancipação para mim é só eu só fico babando em cima dos relatos que os outros fazem. Porque eu mesmo, né, o médium tijolo, já viu, né? Então já viu, né? Beijo para você. Então aqui, né, essa dificuldade a gente encontra na maioria das pessoas, como eu, por exemplo, né? Então aqui para nós ainda, né? Mas há outras, ao contrário, cuja alma está ligada ao corpo por laços tão fracos que a separação se faz sem choques, com a maior facilidade e frequentemente antes da morte do corpo. Com a aproximação do termo da vida, a alma já entrevê o mundo onde vai entrar e aspira ao momento de sua libertação completa. Essa é uma facilidade que muitas pessoas têm, vivem uma vida tranquila, têm uma vida muito equilibrada, têm ali os seus valores bem desenvolvidos, e no momento de desencarne ele sabe exatamente separar, né, aquilo que é importante para ele do mundo físico e a importância dele retornar ao mundo espiritual. E aí então ele leva, por exemplo, a saudade, as lembranças dos entes queridos, mas toda a sua vida material, posição social, isso não tem diferença nenhuma. E aliás, diferente do que acontece com a gente aqui hoje, que nós valorizamos muito mais as posses, a posição, naturalmente pelas dificuldades que nós enfrentamos. Se você tem uma dificuldade de saúde, uma dificuldade de moradia, de estudo, de trabalho, você quer, na verdade, todo o conforto possível. É natural isso, né? Nós, inconscientemente, na verdade, isso é um dos ingredientes divinos, né, que compõe a nossa personalidade, da gente querer sempre buscar o melhor. Só que, na verdade, buscar o melhor para nós não é apenas uma questão de conforto, é uma questão de ambição. Nós não queremos apenas o melhor, nós queremos o melhor e mais um pouquinho na poupança. Nós queremos o melhor e mais um pouquinho para a nossa vaidade. O melhor e mais um pouquinho para o nosso orgulho, para poder fortalecer o nosso egoísmo. E é daí então que naquele momento em que nós estamos ligados a esses interesses, a esses apegos, o nosso desprendimento para o mundo espiritual acaba ficando mais difícil. Imagina alguém que ganha na loteria e desencarna no dia seguinte. Pode parecer brincadeira, mas não é. Alguém acaba de ganhar loteria, conta para alguém, o outro pega e desencarna. Ah, meu Deus do céu, desencarnou.
E ele fala assim, justo agora que eu ganhei na loteria, justo agora que eu ia gastar com tudo, ia comprar um monte de coisa. E é aquele espírito angustiado, aquele espírito aflito, aquele espírito cheio de apegos com o mundo terreno. Até nós somos espíritas, né? Imagina nós espíritas, qual espírita que não ia querer ganhar na loteria? E vai que a gente ganha e desencarna no dia seguinte, vai ser um espírita frustrado. Não, eu vou para o mundo espiritual, eu vou tranquilamente, mas sempre olhando para trás para ver o que perdeu, né? Justo agora, né? Podia esperar mais um pouquinho, agora que eu ia comprar aquele negócio, agora que eu ia fazer minha viagem, agora que eu ia fazer minha plástica, né, Hermes? Acabou de desencarnar, tá pensando na plástica que perdeu. Quantas pessoas passam por isso? Fernanda colocou, né? Ontem partiu um senhor que eu gostava muito. Ele se foi com 81 anos. Era um homem muito bom, mas não acreditava na vida depois da morte. Fiquei surpreso em saber que ele entregou seu corpo para a ciência. Não terá funeral e já foi levado para Zurique. Né? Depois os familiares farão a missa e os restos receberão da universidade, né? Com os restos que receberão da universidade. Você acha que ele vai ter surpresa em ver seu corpo sendo aberto ou vai ser poupado? Fernanda, acreditar ou não na vida depois da morte, ela é na verdade uma prova, uma angústia muito mais intelectual do que emocional, do que virtuosa. Muitas vezes eu posso ser uma pessoa que não acredito no mundo espiritual, não tenho fé, não acredito em Deus, mas eu sou uma pessoa extremamente generosa. Então, na verdade, a questão de crença é uma dificuldade que o indivíduo tem. O valor que ele desenvolve durante a sua vida é aquilo que o espírito é. Então, na verdade, o que vai determinar a forma como ele vai chegar no mundo espiritual vai depender da vida que ele teve. Lembra que a gente conversou? Tal vida, tal morte. Eu posso ter uma vida completamente descrente de tudo que tem relação com o mundo espiritual pelo fato das religiões distorcerem essa realidade. Mas ainda assim eu tenho fé no amor, na esperança, na fraternidade, no amor ao próximo. Eu faço isso por mim. Não faço isso pela religião. Aí eu desencarno completamente cético, de repente abre os olhos, espirituais naturalmente no mundo espiritual, e rodeado de espíritos amigos dizendo que bom que você chegou. Aí ele vai dizer, mas eu não acreditava que isso estava feito. Não tem problema, o importante é que você chegou. Tomara que seja assim. Né? Tomara que ele tenha tido uma vida digna de ter uma recepção dessa. Né? Bom, meus amigos, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Nós vamos, no nosso próximo estudo, na segunda-feira, o parágrafo 5º, aparição de pessoas vivas, bicorporeidade. Isso aqui é bom demais, hein? Esse é um fenômeno assim que para muitos é pavoroso. Então, lembra, Nancy, que a gente viu? Né? Bicorporeidade também é um tema bem legal para a gente poder estudar. Né? Mas a gente vai ficando por aqui, então. Filhinha, quem que vai fazer o encerramento para nós? Eu me esqueci aqui quem é o nosso voluntário de plantão. Hermes, beleza, então. Lembrando que então nós